Olá para todo mundo, novamente aqui para o episódio de número 11, né? E atendendo a alguns pedidos das pessoas que queriam saber mais detalhes sobre algumas coisas, hoje eu escolhi um episódio que me aconteceu na primeira década do ano 2000, tá? Foi uma espécie de um acampamento ufológico que eu participei, mas eu vou contar isso desde o início. Vou omitir alguns nomes por razões de não ter a liberdade nem o consentimento de publicamente falá-los, mas eu vou contar a história para vocês e mostrar algumas imagens, né? Algumas imagens que eu pretendo mostrar que são importantes, tá bom? Ao longo do vídeo. Então é isso. Esse é o novo vídeo, tá? De número 11. É um novo episódio dessa segunda temporada, ok? Então, vamos a ele. Eu fui convidado para conhecer um determinado grupo de ufologia, que eu não vou citar aqui. Eu aceitei o convite, ok? No mesmo dia que eu recebi esse convite, as pessoas ficaram meio assim comigo, algumas pessoas que eu contei que havia aceitado o convite. Enfim, não gostaram, tiveram algum preconceito, alguma coisa, mas eu tinha, acho que, eu penso assim, eu tinha o direito de conhecer o grupo. Fui na reunião do grupo, que era num hotel aqui no Rio de Janeiro, para conhecer o palestrante, conhecer as pessoas. Foi um convite normal. E, naquele momento, participei de uma série de coisas, de palestra e tal. Foi praticamente o dia inteiro, né? Naquele hotel, com muita gente no local. Muitas eu fiquei conhecendo, gente que lidava com a parte mais alta daquele grupo, outras pessoas normais, algumas que estavam indo pela primeira vez, algumas que eu convidei para irem também, que tinham interesse de ir, e já que eu ia, tomaram coragem e tiveram um incentivo de ir conhecer. Foi tudo bem. Palestras de ufologia, coisas estranhas que eu nunca tinha escutado, coisas que me foram explicadas, né? Ok, não é nada demais, tá? Voltei de lá à noite, tranquilo, eram umas 7 horas da noite, mais ou menos, não me lembro exatamente. Cheguei em casa, falei com a minha esposa, tal, jantei e liguei o computador. Assim que eu liguei o computador, eu recebo uma mensagem, um e-mail, naquela época. Não tínhamos WhatsApp, não tínhamos nada naquela época. Eu recebi um e-mail e o título do e-mail era Astar Sheran. Ok. Muita gente usa isso, né? Então eu abri o e-mail para ler e vinha uma mensagem. Eu acredito que esse e-mail eu até tenha salvo. E vinha uma mensagem dizendo que era um absurdo que eu, um cara tão bem relacionado no meio da ufologia, tivesse ido a tal lugar e que eu não fizesse mais isso. Não foi com tom de ameaça, eu notei que foi com um tom de quem quer avisar alguma coisa que acredita muito, fala assim, não vai, tu vai quebrar a cara, né? E vai se meter numa furada. Então eu entendi dessa forma. Por outro lado, eu vi também que eu tinha o direito de fazer o que eu quisesse, né? Eu tinha a curiosidade de saber o que era, porque eu ouvia falar desse grupo. Só que ouvir falar é uma coisa, e você estar presente e ver de perto é completamente diferente, pode ser completamente diferente. Para melhor ou para pior, inclusive. Então, eu tinha o direito de fazer essa minha constatação pessoal presente. E li o e-mail e tal, me contando uma série de coisas em relação a esse grupo, coisas que eu nunca verifiquei se eram verdade ou não, também não. Mas era uma coisa que falava meio assim, olha, você vai ter problema, não faça isso. Quase que deixou assim, olha, você é um cara muito conceituado no meio da ufologia.
muito conhecido, não vai se queimar, né? E aí eu mandei um e-mail, veio depois uma resposta dizendo assim, olha, nós somos um grupo e nós estamos de olho. Eu falei, mas como é que vocês sabem? É porque nós temos gente lá dentro vigiando tudo e nós sabemos que você foi lá hoje e não era para ter ido, a gente gostaria que você não tivesse ido. Mas nós fomos informados que viram você lá e que você foi a essa reunião. Então, quer dizer, eles tinham um espião, alguém lá dentro, uma, duas pessoas, sei lá, não sei. E não sei quem era esse grupo, mas era um grupo oposto. Era um grupo que era adversário, vamos dizer assim, e que achava que eu não teria que ir. E aí eu dei a minha justificativa de que eu tinha o direito de conhecer o tal do grupo e tal. Agradecia muito as considerações comigo, da preocupação e tal, mas que eu tinha o direito de conhecer o grupo. E é por isso que eu fui. E eu continuei indo. Eles pararam de me escrever em determinado ponto, não mandaram mais nenhuma mensagem por e-mail e eu continuei indo, frequentando esse grupo. Viajei com esse grupo até um certo lugar para conhecer, o que já é uma outra história depois. E esse grupo tinha uma prática, né? E uma dessas práticas foi realizada aqui no Rio de Janeiro, em determinado momento, num sítio, aqui em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. O sítio, inclusive, já tinha servido de estúdio para uma novela, foi bem conhecida na época, que até dentro da novela tinha alguma coisa com extraterrestre também. Enfim, passamos o dia lá, foi o grupo todo, com as lideranças, né, desse pessoal, e fizemos alguns exercícios, se eu posso chamar que é exercício, naquele local, para tentarmos ver alguma coisa, para mudar a energia. A intenção era essa, pelo menos é o que se dizia, que se explicava era isso, para subir a frequência, para não sei o quê, para permitir uma melhor energia nossa e permitir um contato, se fosse possível, alguma coisa maior. Era isso. Ok, fizemos toda essa parte, chegou a hora do almoço, almoçamos, tal. Esperamos um tempo, fizemos mais alguma coisa, demos uma descansada. E aí veio a notícia de que havia um equipamento Kirlian. Vocês sabem o que é o equipamento Kirlian, né? Para fotografar a parte energética corporal nossa, né? Ou, como vocês gostam de chamar, de aura, né? Seja lá o que for. É a parte eletromagnética nossa. E quem queria fazer a foto e tal, ok. Eu fui fazer a foto. Até porque essa quilha não era igual a que eu tinha. Eu tinha uma quilha pequena que foi construída para mim pelo sobrinho do Chico Xavier. Tá? Cara muito bacana, técnico em eletrônica e que se dedicava a isso. E eu encomendei a ele uma quilha de determinado modo e tal, e ele fabricou para mim. Mas era uma quilha que dava no máximo para colocar a palma da mão, o pé inteiro, o dedo, essas coisas. Essa não, era uma quilha diferente, essa que estava no sítio naquele momento. Era uma quilha de corpo inteiro, mas que eles estavam fotografando assim, tipo 3x4, né, do peito para cima, assim, de busto, né? Então, eu fui fazer essa foto, era numa câmara escura, né, num determinado local, lá numa sala, uma câmera escura, uma cadeira, tinha um pano, um negócio que, tipo esses de barbeiro e tal, que você vestia aquilo, ficava só do pescoço para cima, o resto ficava tudo preto, né, porque cobria os braços, cobria tudo. E aquela foto era feita ali, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês a foto. A foto é essa aqui que vocês estão vendo agora, e reparem na energia em volta, nas cores. É muito interessante, tão interessante que eu resolvi guardar, porque não é todo dia que a gente consegue tirar uma foto quilha dessa forma, né? Tem oportunidade para isso. Então eu guardei e descobri algumas coisas muito interessantes em relação às cores, etc., naquele momento. Vocês veem que tem um azul no meu peito, tem um amarelo muito grande em volta. Bom, uma hora dessas eu falo um pouquinho mais sobre as cores. Acabada essa foto, tal,
Saímos, conversamos, né? Eu estava com um grupo de pessoas que foi comigo, algumas pessoas que foram comigo, quiseram ir também para conhecer o trabalho. Eu também não conhecia. E foi anoitecendo, a coisa foi. As horas foram passando e foi anoitecendo. Nós chegamos lá bem cedo, de manhã, e escureceu. E continuamos os trabalhos, que eram trabalhos curiosos, tá? De fotografia. Aí já a fotografia não quilha, a fotografia com máquinas digitais. Ok? Eu tinha levado a minha máquina digital, Sony, e as pessoas, várias, tinham máquinas digitais. Então a pessoa dava uma corrida de determinado ponto até outro ponto, até chegar perto dessas máquinas, onde ficava uma bateria de pessoas com câmeras e fotografava a pessoa quando ela chegava, para ver a diferença de energia dela lá naquele ponto e correndo até chegar aqui. Se alguma coisa aparecia. Bom, eu vi algumas coisas, eu mesmo tive a oportunidade depois de ficar nessa turma, né, que fotografava, e eu também comecei a fotografar, e mostrava para eles, depois de cada pessoa fotografada, a gente trocava, olha aqui, ó, na minha câmera, olha como é que saiu, olha não sei o quê. Ó, saiu isso aqui perto de fulano e tal. São várias fotos que eu tenho aqui em casa, tanto da minha câmera como da deles que mandaram para mim e vice-versa. E teve um momento, no final desse exercício, que segundo, eu não vi, mas segundo alguns que estavam mais afastados e já tinham feito as fotos e já tinham feito o exercício, diz que viram um ser muito alto, que tinha uns 2,5 metros, ele era todo luminoso, tipo neon, verde, né, em volta, e ele estava andando no meio da mata, ali naquele sítio. Tá? Então isso foi uma das coisas que a gente percebeu, né? Eu não vi, tá? Eu não estava, mas eu acredito nas pessoas que viram, porque são pessoas idôneas, tal, e não tinha motivo para mentir. Isso deve realmente ter acontecido. Até porque é muito plausível que se aconteça isso num circuito, no meio de energia, onde a proposta é essa, num sítio, um local afastado, tal, mata. Bom, continuei a bater as fotos, a fotografar junto com eles, a ajudar, né, na fotografia, até que num determinado momento vieram falar conosco que o rapaz queria fotografar. E quem era esse rapaz? Era um rapaz que não era do grupo e não estava participando de nada disso. Ele era o filho do caseiro daquele sítio. E ele era curioso demais, era um rapaz novo e ele queria muito participar. E por que não? Deixa o rapaz participar. Deixamos ele participar. E então ele parou na nossa frente para tirar a foto. Todas as câmeras travaram. Todas. Inclusive a minha. Só que a minha disparou e travou. E a foto que eu bati com a energia em volta dele, veja bem, isso era já por volta de 3h30 da manhã. Nós ficamos até o dia seguinte, tá? Para vocês entenderem como era a coisa. Foi de manhã, vira uma noite lá. 3h30 da manhã, não tinha lua, não tinha nada, escuridão, um breu. Vocês vão ver aí na foto. E a energia que saiu em volta dele foi muito interessante, com duas imagens se destacando. Bem, eu falo para vocês, e dou aqui a minha palavra, não havia nenhum refletor, nada. Era um breu absoluto. Não havia flash de máquina, porque as fotos eram para ser feitas e foram todas feitas com o flash desligado, para não haver iluminação. Até porque atrapalha a iluminação. Então, as fotos foram feitas sem flash, sem iluminação externa, às 3h30 da madrugada, num sítio, no meio da mata, uma escuridão total. E vocês vão ver aí agora a foto, essa aí que eu estou mostrando, do rapaz. E vejam a imagem que apareceu em volta do rapaz. E olha a luz que apareceu em volta do rapaz. Eu mandei a minha câmera depois para um técnico para ver se havia havido algum problema com a minha câmera ou com a outra câmera qualquer. A minha não tinha problema nenhum, mas travou. E foi a única que captou essa imagem. Todas as outras travaram mesmo e não captaram nada porque não chegaram nem a disparar. A única que disparou foi a minha e travou.
e ficou nessa foto e dessa forma que vocês estão vendo aí. É muito interessante a foto. Eu guardo essa foto com bastante carinho, porque eu vejo uma energia muito especial em volta dessa foto. Essa é uma foto que eu ainda me deparo com ela muitas vezes aqui e fico analisando e algumas coisas me vêm à cabeça em relação a ela. Vocês vejam como é que as coisas funcionam. O rapaz, filho do caseiro, não estava participando ali com aquilo, não era a intenção dele, mas como ele viu tudo aquilo, ele ficou curioso e quis participar. E com ele, exatamente com ele, e somente com ele, a coisa aconteceu dessa forma, das câmeras travarem, né? Ou seja, elas pararam de funcionar, todas. Tinha mais ou menos umas 8 ou 10 câmeras, tá? Todas pararam, inclusive a minha, só que a minha eu consegui disparar e aí ela travou. Só que ela já tinha batido essa foto num breu total, sem flash nenhum, sem iluminação externa, sem nada, nem holofote, nem lanterna, nem coisa nenhuma. Então vocês vejam que é uma coisa muito interessante, como é que as energias trabalham. E eu acho o trabalho da energia uma coisa primordial para quem quer um contato. Quando eu digo energia, eu não estou falando da energia espiritual propriamente dita, tá? Aquela coisa que muitos locais têm como regra, de não comer carne 24 horas antes ou 48 horas antes, não fumar, não beber. Fumar e beber eu até concordo, mas não comer carne é uma coisa que, pelo menos para mim, nunca houve problema. Não que eu seja um cara que coma carne desesperadamente, né? Mas um bife, um negócio qualquer, não tem problema nenhum. Bebida alcoólica, obviamente que não, porque você vai ter alteração com a bebida alcoólica. E cigarro, obviamente que não também. Então, veja, esse rapaz não teve, da foto, não teve preparo nenhum. Não sei se ele comeu carne ou não. Me lembro que eu acho que eu perguntei para ele. Ele havia almoçado normalmente. Aliás, todos nós não tínhamos tido nenhum tipo de restrição em relação à carne. Então, almoçamos normalmente, sem problema nenhum, sem nenhuma restrição alimentar. E, obviamente, pelo bom senso, não tomamos nenhuma bebida alcoólica no almoço. E é isso, gente. É isso que eu queria mostrar para você, porque para vocês, porque é muito curioso. Então, fizemos essa prática. Vocês vejam que eu havia sido alertado de não ir na primeira vez, de não dar continuidade, e eu dei continuidade. Se eu não tivesse dado continuidade, eu não tinha tido essa experiência, nem tinha tido a minha foto Kirlian, nem havia, que me deu bastante referências, né, e retorno em relação a toda essa luminosidade que saiu para eu poder estudar, para eu poder estudar estudo. Eu não teria feito a foto, não teria tido essa oportunidade, porque havia sido chamado um cara, um especialista naquilo, que tinha aquela máquina daquela potência, daquele tamanho para fazer aquele tipo de foto. E não teria feito a foto do rapaz. Foi justamente eu que fiz essa foto e nenhuma outra câmera captou. Ok? Então era mais esse vídeo que eu queria deixar para vocês, de curiosidade, de coisas que eu passei, que vão se somando e a gente vai montando aquele quebra-cabeça ao longo do tempo, tanto na parte ufológica, como na parte espiritual, como vocês vão ver daqui a algum tempo que eu vou começar a falar mais sobre isso. Agradeço muito a presença de todos, mais uma vez, obrigado por esperarem, desculpem o vídeo curto, mas eu quis ser bem objetivo nesse fato, né, dessas fotos, e espero que vocês tenham gostado. Se puderem, se não for muito esforço, não esqueçam de dar o like de vocês aí, apertar o botãozinho, se inscreverem aqui no canal, tá? É um incentivo pra gente, tá bom, gente? E agradeço demais a presença, desejo que vocês tenham uma ótima semana, vocês, seus familiares e seus amigos. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado e até o próximo vídeo.